Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai dar continuidade à aula de pesquisa quantitativa. Neste processo de análise de dados, a gente já visualizou, então, mais ou menos os aspectos iniciais da análise descritiva dos dados quantitativos e dos dados qualitativos. A continuidade disso é entender como os dados quantitativos, por enquanto, se comportam dentro de uma população ou dentro de uma amostra. A gente visualizou mais ou menos como fazer essas técnicas de análise de dispersão, que nós vimos nas últimas aulas, então, que é a análise de média, mediana, desvio padrão, variância e assim por diante. E hoje nós vamos visualizar, então, o que significa distribuição normal, ou como os dados se distribuem dentro de uma amostra, quando essa distribuição respeita alguns critérios. Esses critérios aí a gente chama de distribuição normal. Vale a pena a gente destacar que essa etapa é muito importante para a construção do conhecimento acerca dos testes estatísticos que a gente vai utilizar daqui para frente. Alguns deles vão ser necessários, então, que essa distribuição tenha normalidade. A gente vai visualizar e tentar compreender o que significa isso para a situação de pesquisa, por que isso é importante. Então, para começar, vamos lá só relembrar que todo o processo que a gente tem visualizado aqui, então faz parte ou corresponde aí a uma grande gama de informações. Dentro dessa gama de informações, a gente pode dividir os nossos dados em qualitativos, que são os dados categóricos, não necessariamente qualitativos, mas que a gente dá mais aspecto de qualidade para eles, e a gente categoriza, e essa categorização ainda pode ser dividida em nominal e ordinal, e também os dados quantitativos, que a gente pode dividir em discretos e contínuos, que são aquelas informações que a gente mensura. Cada sujeito tem sua própria unidade, e essas informações que a gente já discutiu, elas podem ser atribuídas a uma população e a gente compreender ou descrever essas informações dentro de uma população e não mais dentro de um sujeito. Quando a gente tem essa informação dentro de uma população, por exemplo, nós podemos observar aí que existe uma distribuição. O que significa uma distribuição? Quer dizer que cada sujeito ou grupo de sujeito vai ter um comportamento, uma quantidade de pessoas com aquela informação similar. Então, um exemplo muito claro disso é a curva a pirâmide ou a curva de idade na população. Se a gente observar, então, nesses dados aqui, gostaria que vocês observassem que, olha só, para a faixa etária mais velha, de 80 anos ou mais, existe uma população menor, uma amostra, uma quantidade de sujeitos menor na nossa população brasileira ou mundial do que comparado com a população aí de 25 a 29 anos ou de 15 até 29 anos, mais ou menos, que seria a população maior no grupo, ou os grupos etários maiores dentro da população. Então, se a gente observar, isso aqui significa que há uma distribuição dos meus dados de acordo com umas pequenas faixas etárias. Então, aqui para cada segmento de reta que a gente contabilizou, existe um número aleatório e um número ao lado, que está representando a quantidade de população que existe para aquela faixa etária em milhões de sujeitos. Isso é uma distribuição dos dados. Em geral, a distribuição não aparece em formato de pirâmide. Então, eu fiz imaginei um tombinho aqui. Esse tombinho, aqui a gente encontra dois eixos. O eixo X com a faixa etária, com os dados de faixa etária. A gente tem, então, a informação que começa lá no zero e é dividido em segmentos e chega até 80 anos ou mais. E para cada um desses segmentos, a gente tem um número de pessoas em milhões. Agora a gente consegue visualizar uma forma diferente de mostrar a distribuição dos dados e talvez a forma mais comum ou mais tradicional de se mostrar. A gente chama esse tipo de gráfico aqui de histograma. Então, um histograma nada mais é do que um gráfico que divide uma informação que ela é quantitativa em frequências de sujeitos para cada grupinho pequeno de dado que a gente tem de informação. Então, aqui foi feita uma informação em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 grupos de idade. Mas poderia ser 25, 30 grupos, poderiam ser 50 grupos. Em geral, isso é meio que decisão dos pesquisadores. Mas costuma se utilizar para a idade de 5 em 5 anos, ou de 4
4, 5, 10 anos mais ou menos, tá? Em geral, então, se utiliza aí de 5 em 5, 10 em 10, e tem alguns critérios para fazer isso para a idade, mas tem outras variáveis que não têm esses critérios, então a questão aí é do pesquisador. O mais importante para nós é isso aqui, a configuração. Então, embaixo nós temos uma configuração que indica que existe uma faixa etária que está crescendo, e em cima nós temos um número de sujeitos, ou lateralmente, nós temos um número de sujeitos. Observem que os maiores valores não são necessariamente os valores mais centrais dentro da nossa distribuição. Contudo, quando a gente observa um histograma construído para outras variáveis, por exemplo, neste caso aqui são outros critérios ou uma outra população, essa formação, essa configuração da distribuição de frequências, ela pode apresentar este formato aqui. Este formato é um formato de sino, um formato que a gente chama de normal. Este é o formato que a gente chama de distribuição normal. Então, o que significa essa distribuição normal? Observem o seguinte, que lá no centro da nossa distribuição, o pico encontra-se mais ou menos no centro e para os dois lados da curva ocorre uma redução similar, seja em tamanho, em proporção, aqui é o tamanho, a distância do menor para o centro, seja em magnitude de queda. Então, aqui está ocorrendo uma queda similar para os dois lados. É um formato de sino perfeito, coisa que a gente não observou na informação anterior. Não tem sujeito com menos informações do que zero. Ou seja, que tem um formato de sino pela metade quase que inicia essa nossa curva no pico. O pico quase é o início da nossa amostra. E aí vai caindo ao longo do tempo. Claro que a gente está percebendo aí com os estudos epidemiológicos que essa curva aqui está tendendo a uma diferença que vai aumentar, especialmente essa população aqui, e que daqui 50 a 100 anos essa população aqui vai atingir os valores dos grupos de sujeitos com 4, 5 e 10 anos, mais ou menos. Isso aqui significa que esses vão baixar também. Não só vai ter aumento aqui, como também vai ter uma redução nesse grupo aqui. Vai nascer menos pessoas e as pessoas vão viver mais tempo. Contudo, quando a gente observa uma população, não é sempre que a gente encontra uma distribuição que a gente chama de simétrica, que ocorre, então, essa distribuição dos dados para os dois lados de maneira equivalente. Às vezes acontece de ter essa distribuição ter algum critério de distorção. E essa distorção a gente pode visualizá-la de duas formas. A primeira forma a gente chama de assimetria e a segunda a gente chama de curtose. Então, nós temos aqui a distribuição que pode ser assimétrica ou a distribuição de curtose. Vamos começar pela assimetria. A assimetria refere-se, então, à diferença, à distorção lateral, para o lado da curva. Observem que nós temos uma curva aqui similar com aquela da idade. O que aconteceu aqui? A frequência maior de sujeitos ocorreu nos valores menores e foi tendendo a cair ao longo dos valores maiores. Contudo, há poucos sujeitos aqui com valores muito pequenos e cresce muito rápido. Então, é o que aconteceu com a idade, lá quando a gente observou, que haviam aqui sujeitos então, de 0 a 4, 5, 10 anos, logo no 15 para 20 já aumentou muito e depois foi só decaindo. O mesmo poderia acontecer ao contrário, espelhado, então ter mais sujeitos nos valores maiores e menos sujeitos nos valores menores. Então essa distribuição ela seria assimétrica, ou à direita ou à esquerda. Observem que, isso aqui é importante, que a média, a mediana e a moda, elas modificam de acordo com essa distribuição assimétrica. Então, quando ocorre a simetria entre a nossa população, nessa nossa distribuição dos dados, tanto média quanto mediana quanto moda são iguais, são equivalentes, ou são muito, muito próximos. Quando nós temos uma distribuição, então, assimétrica, existe uma diferença entre média, mediana e moda. Nesse caso, observem que, por exemplo, a média é menor do que a mediana e menor do que a moda. Então, quando a gente observa essa informação, provavelmente ocorre uma assimetria. E a mesma coisa aqui, que a média é maior
do que a mediana e a mediana é maior do que a moda e assim por diante. Então, nós temos aqui a distorção relacionada à assimetria. E aqui ao lado, segunda parte, nós temos a distribuição distorcida relacionada à curtose. O que é a curtose? É a altura e a formação relativa a essa altura da nossa curva. Então, nós podemos ter uma curva que é platicúrdica. O que significa isso? Que ela está achatada. E quando ela está achatada, essa distribuição nos indica que os sujeitos eles estão muito heterogêneos. Então, existem poucos sujeitos que se concentram em um valor, ou em uma faixa de valor. Então, é o que acontece aqui nessa curva mais baixa. Então, aqui provavelmente existe uma heterogeneidade muito grande na tua amostra. A mesocúrtica é a curva simétrica ideal. E a leptocúrtica é quando ocorre uma homogeneização. Muitos sujeitos são muito parecidos. Então, isso não é uma distorção legal para o teu trabalho, porque você está utilizando uma amostra que ela tem um viés, porque os sujeitos são muito parecidos. Então, tanto homogeneizado demais quanto heterogeneizado demais não é interessante para uma pesquisa quando a gente opta por distorção, por observar esse estudo a partir da curva normal. Então, isso aqui são características de distorção da curva normal. Não quer dizer que a pesquisa seja invalidada caso a amostra seja contabilizada dentro dessas curvas diferentes. O que tem que fazer aqui são alguns critérios, ou adotar estratégias para corrigir essa curva, ou então adotar estatísticas diferentes. A gente vai ver isso ao longo do tempo durante o ano. Por enquanto, o que a gente precisa entender é que existe então uma distribuição que é normal e outras distribuições que são assimétricas à normal, são diferentes da normal. A segunda parte aqui que a gente pode observar, então, é se essa distribuição, às vezes, ela pode apresentar um pico ou dois picos, ou mais picos. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma distribuição que é bimodal. Então, tem dois valores aqui que tem pico, característica interessante nesse caso. Vejam, por exemplo, o que poderia acontecer aqui para ter dois picos. Imagine que a gente tivesse coletado, por exemplo, a estatura de uma população, misturando aí sujeitos homens e mulheres. Pode acontecer, se a gente observar de uma maneira bem criteriosa e com uma amostra muito grande, ter um pico de altura para as mulheres e um pico de altura para os homens que é diferente. Então, a média e a moda para mulheres e para os homens pode apresentar, então, aqui dois picos. Mas, em geral, isso aqui é característica de algumas variáveis que elas têm uma assimetria diferente. E vale a pena destacar também, ou enfatizar aqui, que não há necessariamente apenas essa forma de distribuição. Existe, então, a bimodal e a multimodal, onde ocorrem então, vários picos e existem estratégias analíticas para cada tipo de amostra ou de distribuição. A gente precisa conhecer elas. O que a gente está reconhecendo agora, então, nada mais é do que uma distribuição que ela é normal. Nessa distribuição normal, a gente consegue visualizar, então, esse formato de sino e ocorre uma queda para os dois lados do pico do sino de maneira similar. O que isso tudo significa para a gente? Então, vamos tentar observar aqui o primeiro construto importante dessa distribuição normal. Quando a gente observa uma distribuição normal, observem que, como a gente tem definido que média, mediana e moda se concentram aqui no valor central, no pico, então nós podemos afirmar que a área correspondente a este lado e a este lado aqui são similares. Então, os estatísticos e matemáticos há muito tempo detectaram que essa área, sendo similar, era possível estimar alguns valores que representassem, então, uma taxa dessa área em percentual. E eles calcularam essa distribuição normal em uma unidade padronizada, que a gente chama de Z. Então, esse Z começa em 0 e cai de 1 em uma unidade e sobe de 1 em uma unidade. Então, a modificação de 0 para 1 é equivalente aí a uma área específica que contabiliza aqui 34% do total da área da nossa área da curva. Veja bem, olha que interessante. Então, nós temos uma área que está aqui desenhada, pintadinha em cinza, e com os cálculos matemáticos,
essa área que foi ajustada em unidades de 0 e 1, 0 iniciando e 1 ou menos 1 para modificação, para modulação, para um ponto específico nessa área. Quando recorda-se, então, aqui um ponto específico nessa área, que a gente chama de 1, opa, deixa eu voltar aqui. Quando a gente chama isso, a gente vai observar que de 0 até 1 positivo, nós vamos ter 34% da área total desta curva, deste sino. Se a gente observar do outro lado é espelhado, então provavelmente vai ter o mesmo valor, 34,13%. Então, de menos 1 a 1, existe uma variação aí de 68% da nossa área da curva. 68% da área vai se concentrar aqui. O que significa isso? Olhem bem que é importante. Significa que se nós temos uma distribuição numa amostra, como essa, por exemplo, significa que se a gente ajustar os nossos dados para essa padronização em Z, nós vamos ter a confirmação de que 68%, mais ou menos 68% dos sujeitos estão próximos aqui à nossa média. E a distância que eles alcançam para essa média aqui é uma unidade que a gente chama de Z e que pode ser ajustada para desvio padrão. Então, é um desvio padrão para cá e um para cá. Olha só que interessante. Então, esta área aqui corresponde a mais ou menos desvio padrão. Então, média mais ou menos desvio padrão. Um desvio padrão apenas é equivalente a 68,26% da nossa amostra. Então, indica se a gente quiser optar por uma análise descritiva dentro de uma amostra que tem essa padronização para a curva normal, nós observando o desvio padrão. O desvio padrão vai ser um indicador de que entre esse intervalo, mais e menos da nossa amostra, nós teremos 68% da nossa amostra correspondente a esse valor. Então, se nós pegássemos os exemplos que a gente já calculou, lá pela estatura, a estatura tinha sido 1,70 m, 1,80 m e 5 centímetros de desvio padrão. 1,70 mais 5, 1,70 menos 5, essa nossa janela indica que 68% da amostra está aí dentro deste intervalo. Isso quando a gente pode confirmar que a distribuição é normal desses dados. Isso significa o que para a gente? Então, os primeiros critérios que a gente pode observar. Então, primeiro caso, a dispersão conhecida e espelhada. A gente sabe o quanto dispersos são os nossos dados e que conforme vai caindo, isso vai diminuindo a proporção de pessoas. A média é centralizada. A utilização da curva normal padronizada para estimativas de probabilidade, então a gente consegue calcular qual é a chance de um sujeito estar aqui dentro, ou aqui, ou aqui, ou em qualquer um valor de 0 a 1 que a gente consiga calcular em Z. Então a gente tem como fazer esse cálculo, e é muito utilizado isso, inclusive, na estatística mais tradicional. A gente pode adotar testes paramétricos, que são os testes que utilizam a distribuição normal para sua formação de equação. Então, a equação está considerando que os dados têm uma distribuição normal. Esses testes a gente chama de paramétricos. E a gente pode identificar a capacidade de generalização dessas informações. Então, se a gente encontrou algum resultado dentro de uma curva normal, a gente pode generalizar essa informação porque espera-se que a curva normal aconteça na população. É mais comum ela acontecer na população do que a gente imagina. Então, se tem distribuição normal na população e tem na minha amostra, é bem provável, e a gente vai ver por quê, que a nossa amostra tem uma distribuição normal muito próxima aos dados da população. A gente pode representar a população com essa amostra. Entendam que a gente precisa passar por vários procedimentos para que isso aconteça. Mas, de maneira geral, o que fica claro aqui para a gente é que essa informação de distribuição normal ela é importante para a construção então, de uma amostra que seja representativa. Então, vamos só reformular aqui ou finalizar essa parte. Então, se nós temos uma área pintadinha aqui em cima, que equivale a um desvio padrão, e esse um desvio padrão é um indicador de 68% da amostra, quando a gente aumenta para 2 desvio padrão, vejam bem,
existe uma queda na curva. Vejam que essa curva aqui está desenhada. E para cada lado aumenta-se então mais 13,59% da nossa área embaixo da curva, que é a área abaixo da curva, essa área pintada. Então, até 2 desvio padrão agora, nós teremos 95% dos sujeitos. Então, toda vez que a gente calcular desvio padrão 1 mais 1 desvio padrão, 2 desvio padrão, a gente vai ter 95% dos sujeitos. Caso a gente calcule o terceiro desvio padrão, nós teremos 99% dos sujeitos. Isso é um indicador importante. Olha só que interessante. Se a gente pegasse a estatura dentro de uma distribuição normal, é bem provável que sujeitos com estatura muito alta, 3, imaginem lá 0,5, 15 centímetros de diferença da média acima ou abaixo, eles teriam uma população muito pequena, uma quantidade de pessoas muito pequena com essa estatura. Então, a chance de você encontrar um sujeito com 2 metros, 2 metros e 5, é bem menor do que a chance de você encontrar um sujeito com 1,75 m, por exemplo, que estaria aqui dentro do desvio padrão. E é isso que é a nossa indicador de distribuição normal. Ela serve para isso. Qual que é a chance de você encontrar uma amostra que tenha valores aqui dentro e qual que é a chance de você encontrar uma amostra que tenha valores muito longe da média. Então, tá aí a brincadeira. Quanto à capacidade de generalização, nós temos um teorema que ajuda a compreender o porquê que é importante a gente adotar esses critérios de distribuição normal para generalização. Então, olha só que interessante. Esse teorema chama-se Teorema do Limite Central. Eu faria uma aula separada dele, mas resolvi colocar junto para ficar um pouco mais próximo às aulas. Então, o que o teorema nos fala? O Teorema do Limite Central é um dos principais teoremas na estatística inferencial. Este teorema indica que as médias de todas as amostras possíveis de tamanho igual, retiradas aleatoriamente de uma população, distribuem-se segundo a curva normal, não importando como se distribuem os dados na população original. Então, independente dos dados da população, independente de como esses dados se distribuem, se a gente retirar várias médias de mesmo tamanho, aleatórias desta população, quando a gente fizer as médias destas médias, olha isso aí nessa população, as médias dessa população que a gente está tirando, dessas amostras, nós vamos extrair as médias deles e colocar isso numa frequência, e essa frequência vai ter uma distribuição normal. Nós vamos fazer um exemplo muito fácil de entender aqui. Então, para ficar mais claro, vamos exemplificar. Então, imagine-se que nós temos então uma população, que eu vou chamar de modelo didático aqui, uma população, o vídeo ficou em cima aqui, vou colocar por outro lado aqui. Opa. Então, nós temos uma população de 4 valores, apenas 4 valores. 10, 20, 30 e 40. Então, a nossa população, imagina aí, vamos supor que é uma população aleatória, 10, 20, 30 e 40. E aí, nosso objetivo é retirar pequenas amostras daqui, de 2 em 2 sujeitos. Então, nós temos uma população com 4, nós vamos tirar de 2 em 2. E aí, nosso objetivo, então, é calcular o quanto qual vai ser a média de cada uma dessas nossas populações. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Em primeiro lugar, nós calculamos aqui qual que é a média da nossa população. Então, nós temos lá 10, 20, 30 e 40. A média, com 0 aqui, a média 10, 20, 30 e 40 somados, dividido por 4, é igual a 25. Então, nós temos lá uma média igual a 25. E aí, nós vamos fazer um procedimento seguinte. Nós vamos sortear sempre 2 valores com reposição. Então, nós fizemos um sorteio aqui. Esse sorteio eu organizei, claro que eu deixei organizado, mas vamos supor que no primeiro sorteio eu tirei o número 10, aí eu devolvo para a população e sorteio novamente o número 10. A minha amostra vai ser correspondente a essa aqui, 10 e 10, e a média desta amostra é igual a 10. E aí a gente faz sorteio de novo, sorteio 10, no segundo sorteio 20, e assim por diante. Então, vou fazendo todos os sorteios possíveis e consegui aqui organizar todas as amostras em pares que seriam possíveis. São 16 possíveis combinações com reposição e todas as médias foram calculadas aqui. Então, a primeira observação que a gente tem que fazer aqui é que foram feitas todos os valores de média. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Primeiro, veja que a distribuição está variando de 5 em 5. Então, nós vamos adotar esse 5 em 5 como um valor de corte. E nós vamos calcular a frequência destes valores
vamos calcular essa frequência desses valores com um corte de 5 em 5. Então, por exemplo, quantos valores 10 a gente encontrou? Um só. Quantos valores 15 a gente encontrou? 1, 2, 2, apenas 2. Quantos valores 20? 1, 2, 3 valores 20. Quantos valores 25? 1, 2, 3, 4 valores 25. Quantos valores 30? 1, 2, 3 valores 30. 35, 1, 2 e 40, 1 apenas. Eu fiz isso num outro slide. E aí a gente já encontra o slide aqui. Olha só que interessante. Vou voltar aqui para cima. Não deu. Pronto. Aí o que a gente está observando aqui, então, eu fiz o cálculo dessas frequências, eu contabilizei. Então, a média igual a 10 tem 1, a média igual a 15 tem 2, média igual a 20 tem 3, média igual a 25 tem 4, 30, 3, 35, 2, 41. E joguei isso numa curvinha. Olha só, eu fiz um histograma desta informação. E o que a gente observa é o quê? Que a distribuição destes valores de média, ela tem uma distribuição normal. Olha que bonitinha. É uma distribuição que cai para os dois lados na mesma proporção, na mesma magnitude. A média destes valores aqui é igual a 25 e o desvio padrão é igual a 8,1. O que isso significa? Isso significa que, em primeiro lugar, a média das médias é equivalente à média da população. A média da população era 25, a gente calculou lá atrás. 10 mais 20 mais 30 mais 40 dividido por 4 é 100 dividido por 4 é igual a 25. Então, ela é exatamente igual. É claro que isso aqui é um modelo didático, então não era para ser igual, mas o interessante é notar que se a gente executar isso da maneira correta na população, a gente vai, numa população, em outros valores, a gente vai encontrar essa mesma informação, ou muito próximo. E outra coisa muito importante é isso aqui. Ao retirarmos uma amostra da população, qualquer amostra nossa, então se a gente tirar uma amostra que chegue a algumas médias aqui, então, vamos supor que a gente pegue aleatoriamente uma amostra de 2 sujeitos, aleatoriamente lá, nós teremos 68,26% de chance de encontrar a média desta população, desta amostra que a gente tira da população, dentro do desvio padrão que está aqui. Olha só que interessante, que é de mais ou menos 17 até 33. 17 até 33. Então, se a gente sortear uma amostra dentro da nossa população de 4 valores, nós teremos 68,26% de chance de encontrar um valor que varia entre 17 e 33, porque a nossa população ela vai ter, então, essa distribuição, uma distribuição das distribuições, respeitando o teorema do limite central. Essa informação é muito importante. Se você não conseguiu compreender, faça esse experimento em casa. Pegue lá no seu Excel e faça essa experiência em casa. Construa uma amostra, pode ser com esses mesmos valores, pode ser com valores diferentes. Faça esse procedimento, calcule a média, conte a frequência dessa média, não deixe para depois, faça isso, vale muito a pena compreender. E aí, tente fazer, então, este histograma da frequência no Excel mesmo, não é difícil de fazer. Posso mostrar como faz isso no Excel numa próxima videoaula. Revisando, então, para fechar, então, vamos lá. A curva normal apresenta algumas características muito importantes. Primeira importância dela, tem um formato de sino, que a gente já visualizou, que isso significa então que ela cai de maneira equivalente para os dois lados, e ela tem uma cauda assintótica ao eixo X. Isso significa que a curva mesmo, a curva normal, não toca o eixo X, nunca vai tocar. A média, a mediana e a moda são coincidentes, elas estão no mesmo local, que aqui quando a gente fala em padronização é equivalente ao zero, mas quando a gente fala em uma população, uma amostra sua, existe então a necessidade de calcular, mas em geral elas são muito próximas ou são exatamente iguais. A área sobre a curva totaliza 100%. Opa, tá aqui a área sobre a curva e você consegue contabilizar dentro dessa curva, a gente consegue contabilizar as áreas em 0, 1, 2, 3 desvio padrão e distribuir isso dentro da nossa população.
Por fim, aproximadamente 68% dos valores situam-se entre a média e mais ou menos um desvio padrão, 95% para 2 e 99% para 3. Existe aí então a necessidade da gente entender que esse processo ele serve para calcular a probabilidade de você localizar sujeitos dentro de uma população ou também para a utilização de testes paramétricos e generalização dos nossos resultados. As curvas, elas podem distribuir-se de maneira assimétrica ou ela pode ter então uma distribuição platicúrtica ou leptocúrtica, que significa que ela está ou achatada ou então comprida demais, homogênea ou heterogênea. E existe aí um teorema do limite central que explica para nós que as médias de amostras aleatórias elas apresentam então uma distribuição normal quando você extrai da população todas as médias possíveis daquela população. Muito bem. Isso tudo vai ser um indicador para as próximas aulas e logo de cara a gente vai entender que qual a importância disso para a estimativa da amostra. Então, quando a gente observa que todas as amostras são importantes aí para a gente entender o processo de distribuição normal e a média das médias vai ter então uma distribuição parecida com a distribuição da população. O que a gente precisa entender nesse processo é como fazer e qual é a importância do cálculo de tamanho da amostra e quais são os principais parâmetros para fazer isso. Então, nas próximas aulas nós vamos visualizar o que significa erro do tipo 1, o que significa erro do tipo 2, como que a gente utiliza então a população e a amostra e o cálculo amostral para chegar a resultados mais coerentes com a população para que o nosso estudo tenha uma validade. A gente vai entender esse processo de validade e de cálculo amostral. Eu não vou fazer o cálculo amostral ainda, porque o cálculo amostral vai depender de alguns parâmetros que vocês precisam compreender muito bem antes de executar. Entre eles estão os testes estatísticos. Então, nós vamos fazer, primeiro, entender alguns dos parâmetros, são 3 parâmetros que vão ser importantes agora, e depois nós vamos visualizar os testes estatísticos e nós retornamos para o cálculo amostral a partir daí para entender como se faz um teste ideal de cálculo amostral, considerando o resultado que a gente espera que aconteça. Mas, em geral, nós precisamos, então, hoje compreender e fechamos a nossa aula com base apenas na distribuição normal. Em breve eu vou entrar em contato com vocês para passar um pequeno questionário de retenção novamente, com aquele feedback interessante, para que vocês respondam aí a compreensão de vocês desses temas. Eles são um pouco mais teóricos, mais conceituais, mas que são muito importantes para a gente entender o processo de análise estatística que vem à frente. Então, as ferramentas que nós vamos visualizar depois dependem desse conhecimento. Nós também vamos visualizar em seguida o que significa hipótese nula e teste estatístico baseado em hipótese nula. Dentro dos testes estatísticos, nós vamos visualizar que essa corrente estatística que a gente utiliza, ela se baseia na hipótese nula. E isso é muito interessante e vale a pena a gente compreender isso muito bem. O texto para este vídeo vai estar no e-mail de vocês e lá no Moodle também. Muito bem, pessoal, nos vemos em breve. Fiquem atentos aí às novas aulas e entrem em contato em caso de dúvida.